Quem tem Bíblia aí? Bíblia. Hoje as Bíblias são mais fáceis de serem trazidas nos telefones, celulares. Filipenses capítulo 2. Nós estamos lendo com os homens um livro chamado Seja Alegre. Esse livro ele trata da carta aos Filipenses e ele está dividido, como na carta, em 4 capítulos. O primeiro capítulo mostra que o ladrão que rouba a nossa alegria, porque essa carta tem como objetivo mostrar a superioridade de Cristo em termos de ser Ele quem financia a nossa alegria. Durante esta carta, o apóstolo Paulo, em 4 capítulos, fala 19 vezes da palavra alegria, gozo, regozijo, contentamento. Então, é uma tônica, é uma ênfase que ele vai colocando. E em cada capítulo tem um ladrão tentando roubar a nossa alegria. O casal aqui da igreja tem uma tia que foi agora recentemente para a Europa e lá ela estava lá em Amsterdã e deixou uma bolsa com as joias dela lá num canto e veio o ladrão e ela ficou muito deprimida. Todos os dias ladrões entram em contato com alguém e roubam. E quais são os ladrões que roubam a alegria, que é muito mais preciosa do que qualquer joia que a gente tem? Porque todas as joias que a gente tem aqui na terra vão ficar aqui na terra. Mas tem duas coisas que são eternas. A fé não é eterna, nem a esperança é eterna. Mas tem duas coisas que são eternas: o amor e a alegria. Essas são eternas. E todos os dias tem alguém roubando a nossa alegria. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo mostra que o primeiro ladrão são as circunstâncias. Hoje é um dia assim chuvoso. Nós fizemos um plano para ter aqui um dia com a família, um dia para celebração, e a chuva veio e limitou. E aí a chuva pode ser um motivo de roubar a nossa alegria, circunstâncias que acontecem conosco. Você vai andando, de repente vem uma chuva de pedra e cai no seu carro, amassa todo. As circunstâncias que você não pode controlar tira a sua alegria, aí você entra num estado de depressão, tristeza, a gente sofre. Muitas vezes é uma seca lá no Nordeste, o jeito planta, e aí vem uma seca e come toda a plantação dele e ele fica triste. Circunstâncias nós não controlamos, um terremoto ninguém controla. O segundo ladrão, no capítulo 2, isso é no capítulo 1 que ele fala sobre esse ladrão. No capítulo 2,
o ladrão são as pessoas. Quando uma pessoa atravessa a nossa vida, quando diz uma coisa imprópria para conosco, quando nos fere, ladrões que nós encontramos todos os dias. Pessoas que atravessam o nosso caminho e roubam a nossa vida. No capítulo 3 ele vai falar de um outro ladrão que são coisas. Eu quero comprar um iPhone. Aí eu fico naquela angústia para comprar. E quando compro aquela coisa, ao invés de ela ser um instrumento, eu fico preocupado em perder. Então, tanto a conquista de uma coisa como a perda da coisa, ela acaba roubando a nossa alegria. Uma vez nós estávamos em Curitiba e um casalzinho estava de lua de mel. Eles estavam muito tristes no hotel porque quando eles chegaram vindo da Argentina com uma máquina fotográfica com todas as fotos do casamento, da lua de mel, o ladrão roubou. Eles não estavam tão tristes pelo roubo da máquina, mas pelo roubo das fotos. Toda aquela história que eles tinham de registro tinha sido. Aí são coisas que a gente perde e que tira a nossa alegria. E o último ladrão, no capítulo 4 da carta de Filipenses, o apóstolo Paulo mostra que são as preocupações, as ansiedades, que a gente fica e amanhã, como é que vai ser, e as coisas, e a gente está com 2 filhas viajando, uma de Curitiba para cá, outra de Valinhos para cá, hoje, e aí chove e coisa, e como é que faz? A gente se preocupa com a estrada, e as preocupações, e nós não conseguimos entregar na mão de Deus e descansar. Mas a gente não deve ficar preocupado por nada. Você pode perguntar. A Bíblia diz assim: não fiqueis preocupados de coisa alguma. Uai, quer dizer que eu não preciso preocupar por nada? Não. Antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças. Quer dizer que eu não devo ficar preocupado por nada? A Bíblia diz que não. De coisa alguma. E quando a gente fica preocupado com alguma coisa, nós sofremos as consequências disso. Isso vai nos desgastar. Jesus disse assim, que o vosso coração não se sobrecarregue com a orgia, nem com a bebedice e nem com as preocupações deste mundo. Nem com comida, nem com bebida, nem com preocupação. Porque senão a gente vai ser consumido em coisas dessa natureza. Então, no capítulo 2, que nós estamos hoje aqui, como pessoas, o nosso problema maior são pessoas. Eu posso ser um ladrão da sua alegria, e você pode ser um ladrão da minha alegria. Com palavras, com gestos, com atitudes, nós podemos roubar a alegria. E aí o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 2, se há, alguém pode ler o verso 1, nós temos 4 versos para ler aqui agora. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados da fé, tem misericórdia. Completai a minha alegria, de modo que faceis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor,
sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em Cristo o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Então vamos embora, voltar. Eu vou pedir agora, vamos fazer essa leitura assim umas 3 ou 4 vezes. Eu não sei se a sua versão é igual à dela. Eu devia ter dado lá a ela, porque estão gravando, né? Eu vou passar aqui para o Eric ler talvez uma outra versão. Não leia na mensagem agora. Essa versão aqui é a mesma versão. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Alguém tem uma outra versão por aí? Hã? A mensagem, pode ler a mensagem. Eu ia ler a mensagem depois, mas eu quero... Não, eu quero que você leia também. Se vocês receberam algo de bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam, ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada, não fiquem obcecados em tirar vantagem, esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava, mesmo em condição de igualdade com Deus. Era até no 4. Esse aí é para citar. De 5 para frente para de tarde. Nós estamos aqui no mundo, nós viemos por pessoas no mundo, nossas famílias, e nós trazemos a cultura das nossas famílias embutidas dentro de nós. Nós vivemos dentro de uma sociedade e nós trazemos a cultura da nossa sociedade dentro de nós. Eu venho do Nordeste, eu tenho uma cultura nordestina dentro de mim. Eu estou no Brasil, eu tenho uma cultura brasileira dentro de mim. E eu tenho a cultura da minha família, os hábitos da minha família, a maneira da minha família viver, aquilo foi implantado desde que eu nasci. Além dos aspectos que eu tenho genéticos e congênitos da minha família, eu tenho os aspectos do ambiente da minha família, da criação. Eu tenho a cultura do Nordeste dentro de mim, e eu tenho uma cultura brasileira dentro de mim, e eu tenho uma cultura babilônico-persa greco-romana. E que significa isso? É uma cultura que governa o pensamento mundial. Tudo isso está dentro de mim. E cada um de nós tem essa cultura dentro de você. E nós temos a nossa personalidade, que ela é formada pela nossa origem adâmica, pela nossa origem genética, dos nossos antepassados, pela formação na barriga da nossa mãe,
e pelo ambiente em que nós vivemos. E nós temos então o nosso temperamento, a nossa sensibilidade, as nossas capacidades intelectuais, e nós vivemos em comunidade. E ao viver em comunidade, nós trombamos uns com os outros. Nós nos tocamos e nos esbarramos. Os dois lados são muito frequentes. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, deixa eu ver se eu pego aqui a minha anotação. Em algumas versões dizem assim, se há. Alguns tradutores dizem desde que haja. Ele não coloca a questão como uma condicional, mas sim como uma realidade já presente. Desde que haja encorajamento em Cristo. Que nós possamos, por quê? Porque nós temos dificuldades. Mas desde que, ao invés de criticar, ao invés de murmurar, ao invés de ver o lado negativo, que é por onde nós sempre temos mais facilidade. A gente chega aqui, está armada essa barraca aqui, como chama isso aqui? Essa tenda. Agora a gente não vai ter nenhuma contenda porque eu chamei barraca. Aí, essa tenda foi armada, ela tem... Eu, em vez de ver todas as coisas positivas, se tiver uma goteira, como é que ele não viu isso? A goteira vai ser, olha lá o buraco. Ali. Vai ver o defeito. Essa é a nossa mania. A gente tem essa cultura de fixar-se naquilo que não deu certo. Você faz um bolo. É muito comum as mulheres, elas, quando fazem um bolo, elas querem saber se o bolo ficou bom. Hein? O almoço também, tá bom? Ficou bom tudo, tá bem? Se você disser assim, olha, tá, parece que tem faltou um pouquinho de sal. Aí pronto. Já estraga tudo, já ficou. Não, nós não temos a facilidade de ver o todo, então o bolo está ótimo. E aí essa palavra inicial, como é que diz aí na versão? A primeira, são 4 características iniciais no versículo 1. O versículo 1 dá 4 coisas. Se, pode ler. Se há, pois, alguma exortação em Cristo... A palavra exortação parece uma palavra pesada. Veja o que ele usa na versão mensagem. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo. É diferente de exortação. Eu procurei traduzir a expressão por encorajamento. Desde que há encorajamento. Pastor, na versão internacional, diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Motivação. Hã? Desde que há. Porque a palavra exortação começa a gerar em nós uma atitude de querer
dar o pitaco e opiniões, assim, tá, isso aqui não está bom. Mas ali, a palavra, no original, ela dá uma ideia, desde que haja encorajamento em Cristo. Cara, você errou, mas vamos embora. Levanta. Vamos embora. Uma das ilustrações que me mexe muito é de um menino que tinha síndrome de Down, e ele participou da Olimpíada de Montreal, como é que eu pronuncia hoje? Antigamente se pronunciava Paralimpíada, mas hoje mudaram o nome. Não é Paralimpíada. É um termo parecido, mas quase uma elisão que dão. Paralímpico, coisa assim. Mas o menino, ele é levado na frente da igreja pelo pastor, porque ele ganhou uma medalha olímpica. Mas ele poderia ter ganho 2. Só que um colega caiu. E ele parou para ajudar o colega. E quando o pastor disse para ele, eu não me lembro o nome dele, mas vamos chamar ele de Bill aqui. Ô Bill, você poderia ter ganho 2 medalhas e você ganhou só uma. Baixou a cabeça. Porque ele disse, você está valorizando mais a minha medalha do que eu ter ajudado aquele meu companheiro que caiu? É que nossa cultura perso-greco-romana é a cultura do pódio. Não é a cultura de poder ajudar aquele que caiu. E aí o pastor começou a valorizar a medalha do menino e ele ficou... E ele não falava direito. A síndrome de Down dele trouxe uma deficiência na fala. Então ele começou a fazer assim. Apontando para cima com o dedinho. Aí ele disse assim, você quer dizer que a sua vitória se deve a Deus? Aí ele abriu os braços e mostrou o sacrifício de Jesus Cristo. A igreja ficou tão impactada com aquele menino que o pastor não teve condições de pregar. Essa é a palavra usada pelo apóstolo Paulo desde que haja encorajamento. Eu preciso sair dessa cultura em que eu vejo defeitos, porque os nossos defeitos já foram colocados em Jesus Cristo. Amém. Que possamos ver o encorajamento, que possamos ver a condição de encorajar aquele que tropeça e cai. A segunda palavra que o apóstolo Paulo usa aí, vamos ver que é desde que, ou se há, primeiro é se há exortação naquela tradução, nós vimos aí alguma coisa boa, alguma motivação ou algum encorajamento. A segunda palavra? Alguma consolação de amor. A palavra consolação. O que diz essa outra versão? Se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês. Se o amor dele fez alguma diferença. Como é que está aí, Chichico, na sua? Exortação de amor. Exortação. Eu não gosto da palavra exortação. Quando eu começo a querer exortar, parece que eu fico numa posição e eu tentei buscar um significado, mas é uma persuasão amorosa, uma persuasão de amor. Não é esse puxão de orelha, é
eu gastei tempo com você. Assim, a gente entende exortação puxão de orelha. É verdade. A gente entende exortação assim. Hein? A primeira é o encorajamento. A segunda é você gastar tempo com a pessoa em amor, não para convencer, no sentido de, ganhei a luta, mas de persuadir. É uma espécie da palavra que o Espírito Santo faz conosco em salvação. Convencer, quer dizer, eu venço, mas ele vence comigo. É uma coisa participativa. Não é um negócio assim em que eu sou melhor do que você. Não. Perfeitamente. Porque ele vai mostrar o sentimento que houve em Cristo, que é a humilhação. Cara, eu seria capaz, eu faço as mesmas coisas que você faz. Sabe, Patrícia? Eu tenho a mesma natureza que você. Aí você começa. Essa é a persuasão de amor. Não é um negócio assim, olha gente, eu estou aqui porque eu estou vendo que você está fazendo um negócio errado. E não é do modo de Cristo. Aí pesa. Agora, quando você diz assim, eu também já sujei a cueca. Eu já tive um problema desse, eu já tive uma diarreia igual a essa que você está tendo. Eu entendo as suas circunstâncias. Eu estou falando bem baixo assim, porque às vezes é aí que a gente entende as coisas. Eu tenho essa mesma luta que você tem, cara. Não se ponha numa posição de pedestal, porque aí a coisa adoece. Aí, a terceira questão aqui é, primeira, desde que haja encorajamento em Cristo, desde que haja persuasão de amor, e desde que haja, como é que diz aí? Alguma comunhão do Espírito. Essa palavra é boa, e a palavra ali é comunhão fraterna do Espírito. A minha esposa essa semana disse que ela chorou muito porque ela estava mexendo lá nos alfarrábios. Ela tem uma caixa. Ela tem uma caixa lá de recuerdos, de recordações familiares, coisas de família, recordações, e ela achou um poema que o irmão dela fez para ela em 75, antes do Léo nascer, e o irmão dela já foi para o Senhor, e ela achou aquilo, e aquilo foi motivo de muitas lágrimas. Ela está chorando agora também. Não é estranho minha mulher chorar. Ela é chorona por temperamento. Essa palavra que aparece aí, consolação, comunhão do Espírito, comunhão fraterna. Por que essa lembrança? Porque havia fraternidade. Fraternidade é coisa de irmãos. Mas cuidado, porque existe uma fraternidade caínica. A fraternidade caínica é que um irmão mata o outro. Mas aqui não é um irmão matando o outro. É dois irmãos mortos, vivificados por Cristo, andando numa comunhão do Espírito Santo. Nós não estamos disputando espaço.
Nós não estamos aqui querendo ser um melhor do que o outro. Esta é uma palavra muito forte para mim. Desde que haja comunhão fraterna no Espírito. E a quarta, pode ler aí, Cota. Se há entranhados afetos e misericórdia. Uau! Você sabe qual é a palavra que ele usa aqui? Intestino. Você já viu falar de uma pessoa enfesada? Você sabe o que é uma pessoa enfesada? Sabe? Não. É bravo. É uma pessoa que sofre de prisão de ventre. Hein? Na verdade é isso. É uma pessoa que está com prisão de ventre e por causa da prisão de ventre ela tem muitas toxinas no organismo. E por causa das toxinas no organismo ela se torna uma pessoa mal-humorada, enfesada. Esplanctomai é um verbo que está chamando a atenção de que houve um esvaziamento e as entranhas estão no seu peristaltismo, no funcionamento peristáltico, de tal maneira que você não tem toxinas armazenadas e você está... a expressão é muito interessante. Você está em estado de benevolência íntima. É muito interessante. Ontem à noite, depois do casamento, eu fui buscar o sentido no grego dessa palavra para ver o que significava de fato, o que Paulo queria dizer, desde que haja entranhada benevolência íntima de misericórdia. Eu entendo quando você está no vaso apertado e não consegue se livrar disto que é o seu problema. Eu entendo o seu sofrimento. Entranhados, afetos e misericórdia. Essas 4 coisas, elas vão produzir 4 coisas. 4 atitudes, desde que haja encorajamento em Cristo, desde que haja persuasão de amor, desde que haja comunhão fraterna no Espírito, desde que haja íntima benevolência entranhada de misericórdia. Sabe o que vai acontecer? Ele levanta e diz assim: tenhamos todos uma única mentalidade. Vocês fomentem essa mentalidade, supram plena e liberalmente a minha alegria de modo. Supram plena e liberalmente a minha alegria. É Paulo escrevendo para os crentes de Éfeso, ele preso em Roma, escrevendo para os crentes, dizendo: eu preciso deste suprimento porque eu preciso ser alegre. Eu preciso ser alegre. Tem gente que tem faro de urubu. Eu não sei se vocês percebem que o urubu, ele vive voando. E ele vive caçando o cheiro da carniça. O urubu, ele dá umas planadas assim, e ele pega as ascendentes e descendentes. Por isso que ele não bate muita asa. Ele fica lá. E caçando o cheiro do urubu, o cheiro do que tem a carniça. Na hora que ele sente um cheiro de carniça,
Tem gente que gosta de carniça. E quando vem conversar com você, a conversa cheira mal. Ela não traz alegria, só traz... Qual é a boa notícia que você tem hoje para mim? Eu tenho uma boa notícia. Você morreu e Jesus é sua vida. Ah, mas eu já sabia disso. Você sabia? Mas se cava poço, é assim. Deu água com 50 metros. Cava mais, vai dar mais. Aí quanto mais você cava, mais água tem. Não é porque você sabia que você não vai se aprofundar. Porque quanto mais você se aprofunda, mais você vai ter suficiência da água que brota dele. Então, em vez de eu ser um mensageiro, um portador de notícias que não edificam, eu seja um portador disto aqui, ó. Supra plenamente e plena e literalmente a alegria um dos outros. Não é que nós não tenhamos que contar as notícias, fulano adoeceu, fulano está com problema. E nós aqui hoje precisamos orar por irmãos que estão doentes, precisamos. Nós temos um irmão nosso que foi para os Estados Unidos e ele esteve lá um tempo nos Estados Unidos e veio para o Brasil e ele esteve lá ilegalmente e ele voltou para lá e o que aconteceu quando ele chegou lá? Foi preso. O irmão Dom Murgi está preso nos Estados Unidos e a igreja agora precisa ter. Agora eu vou sair contando para todo mundo que o irmão Dom Murgi ele foi preso porque desceu no aeroporto, ele esteve lá um tempo ilegal, veio para o Brasil. Quando ele voltou lá para fazer um favor a uma outra pessoa, ele foi preso. O que a gente, quando sabe uma coisa dessa, faz? Crítica, às vezes conta para o outro só para contar notícia, O que nós precisamos fazer como igreja? Se eu não posso fazer nada perante o Barack Obama, que eu posso fazer alguma coisa perante o Todo-Poderoso do Universo. E eu posso chegar diante do Todo-Poderoso do Universo e dizer: meu pai, o meu irmão está preso lá nos Estados Unidos. E agora, meu pai, o Senhor que manda no universo, o Senhor trabalha na vida dele para que ele entenda o que aconteceu e trabalhe nas autoridades para quê? Para que as coisas possam ser mudadas. E vamos tentar ligar para eu tenho um sobrinho que é diplomata, já passei uma mensagem para ele, vai procurar ver o que a diplomacia brasileira pode fazer, o que se pode fazer. Vamos tentar olhar alguma coisa. Mas, se nós não pudermos fazer nada, nós podemos fazer tudo quando nós entregamos ao Todo-Poderoso. Amém. Por favor, entenda que o que eu estou vendo aqui é que ele está dizendo: supram plena e liberalmente a minha alegria. De que modo? Primeiro, diz aí, fora. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Para aí. Primeiro, desde que eu seja um encorajador em Cristo, desde que eu seja um persuade é o quê? Persuador? Não, eu queria o que faz, o que persuade.
mesmo que eu seja alguém que persuada em amor, desde que eu seja uma pessoa de comunhão fraterna no Espírito, desde que as minhas benevolências íntimas e entranhadas de misericórdia estejam em mim, que eu supra liberal e plenamente a alegria do meu irmão, de modo que todos tenham a mesma mentalidade. Uma ideia de pensamento coletivo, onde não haja cabo de guerra. Um puxa para um lado, puxa para o outro. Segunda coisa. Tenhais o mesmo amor. Tenhais o mesmo amor. Eu traduzi assim. Tenhamos a mesma afeição fraterna de amor que não se milindra. Porque este amor aí é o ágape. O ágape é um amor que não fica milindrado, não fica ressentido. Eu ouvi há algum tempo atrás uma afirmação fora do contexto que diz o seguinte: não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o amor. É uma frase de Dietrich Bonhoeffer. O Dietrich Bonhoeffer fez essa frase, disse essa frase com muita propriedade. Só que ele diz no contexto do amor eros. Não é o amor eros que sustenta o casamento. É o ágape que é o casamento. Porque o casamento não é uma proposta do homem, é um projeto de Deus feito pelo amor de Deus. Então, às vezes a gente diz assim, o casamento é que sustenta o amor. O eros é. O amor sensual é o casamento. Mas quem sustenta o casamento é o amor de Deus. Porque quem sustenta a salvação é o amor de Deus. Porque quem sustenta o universo é o amor de Deus. É o amor que sustenta as coisas. Então, quando nós entendemos isto aqui, olha aqui, que nós tenhamos afeição fraterna de amor que não se milindra, ele está falando de amor ágape. Um amor que suporta as dificuldades. Dr. David Van Dyke, que esteve segunda-feira em nossa comunidade, ele disse que quando Deus disse ao profeta Oséias, vai lá e casa com a Gomer. Gomer era uma prostituta. É como se Deus estivesse dizendo assim, Glênio, vai na zona e pega uma moça de lá e casa com ela. Aí eu dissesse, Senhor, isso não está certo. Pois é, exatamente isso que eu fiz com vocês. Eu casei com vocês como vocês sendo prostitutos, adúlteros. E aí ele diz assim, Dr. Van Dyke disse que depois a mulher dele saiu de casa. Ele casou com uma prostituta e aí ela adulterou. Ela foi, adulterou. Aí Deus disse, vai lá e paga o aluguel dela. Aí ele perguntou, quantos de vocês se sentem confortáveis em fazer isso? Aí todo mundo ali, ir pagar o aluguel da sua mulher, que já era prostituta, e agora é adúltera, e Deus diz assim, vai lá e paga o aluguel para ela. Ele estava contemporaneizando, ele estava fazendo
contextualizando para as nossas mentes. Aí ele disse assim, agora você vai lá e compra, ela foi levada como escrava, você paga a escravatura e traz ela para sua casa. O que Deus estava querendo dizer com o profeta, ó, é isso que eu faço com vocês. Vocês são prostitutos, vocês são adúlteros e vocês são escravos. Mas eu dou tudo o que eu posso por vocês, para que vocês sejam meus. Uai, isso aqui é de arrepiar os cabelos. Se você não se importa com isso, eu fico impactado. Isso aqui mexe comigo. Porque aqui é amor. Aqui não é brincadeira, não. Aqui não é, você agora não gosta mais de mim, você pega a sua mala e vai embora. Qualquer briguinha, mas você pode ir tomar seu rumo. Não, peraí. Aí, tenhamos todos uma mesma mentalidade, mesma afeição fraterna de amor que não se melindra e a mesma unidade de alma sem qualquer competição. Como é que diz aí na sua versão? Sejais unidos de alma. Sejais unidos de alma. Uma alma que não compete. Eu gosto muito dessa figura do Rubem Alves. Ele diz assim, não é jogar tênis, é jogar frescobol. Sabe qual é a diferença de jogar tênis e jogar frescobol? Você sabe o que é frescobol? Alguém aqui sabe o que é frescobol? Hein? Você joga na praia. Aquele jogo de praia. Você já viu como é que se joga frescobol na praia? Não cai a bola. O X que é técnico, foi técnico de vôlei, técnico de basquete, X. Frescobol, como é que é frescobol? É um rebatendo a bola pro outro sem deixar a bolinha cair. Sem deixar a bola cair. Tem campo? Não tem campo, não tem limite. Tem regra? A única coisa é não deixar a bola cair. É jogar o melhor possível para o outro não deixar a bola cair. Os dois procuram fazer o melhor. Os dois procuram fazer o melhor, fazendo sabe o quê? Brincar. Ser lúdico. Em vez de ser competidor, ser colaborador, parceiro, lúdicos, brincar. Eu vou brincar. Eu vou brincar com você. Né? Não é para derrubar. Eu vou jogar o melhor possível para você pegar e você vai jogar o melhor possível para eu pegar. Não é para quanto... Eu vi uma vez 2 jogadores na praia do Leme, no Rio de Janeiro, que eles ficaram meia hora sem a bola cair. Eles estavam fazendo competição para ver quanto tempo ficava sem cair. E nós assistindo aquilo ali e vibrando com eles, porque um batia a bola melhor para o outro. É um jogo sem competição. É um jogo bonito, gostoso, porque é de celebração. Agora, o tênis eu tenho que jogar o seguinte, eu tenho que jogar uma paralela, de modo que o jogador não pegue. Um joga. Hein? No primeiro, um joga para o outro acertar. No segundo, um joga para o outro errar. Errar. É emulação, né? E aí, Vamos ver quem é o melhor. quem é o melhor? O outro vamos ver, fazer o melhor para que nós saiamos bem da brincadeira. Na brincadeira. Exatamente. Aí a coisa não é diferente, Tim? Bem diferente. Bem, então, aqui, tenhamos todos a mesma mentalidade, a mesma afeição fraterna de amor que não se melindra, a mesma unidade de alma sem qualquer competição e, finalmente, O mesmo sentimento.
ser modesto a ponto de termos uma mesma opinião. Froneu. Uma mente, ó, eu vou ceder, viu, Mário, para aquele ponto. Eu vou ceder. Você está pensando que é assim melhor? Eu vou ceder para que a gente possa entrar juntos. Essa é a palavra. Não vamos discutir aqui sobre... nós somos irmãos. Aí na outra vez o Mário chega e diz assim, olha, eu vou ceder aqui e vamos continuar andando. Antigamente eu obedecia, agora ele sobe. Vou contar a história aqui do... eu contei a história que era da minha sogra. É uma história muito interessante, contando lá para os homens. E um homem ia andando para um determinado lugar, para um lugar que ele queria. Aí quando ele chegou num certo ponto da estrada, ele encontrou um velho. Ei, velhinho, Aí disse, meu senhor, eu quero ir para... dá um lugar aí, bem complicado. Piauí. Eu quero ir para o Piauí. Eu quero ir para o Piauí. Aí o velho disse assim, ó, você vai aqui nessa estrada, e será tudo a pé naquele tempo, não era? Você vai aqui nessa estrada, quando chegar daqui 2 léguas são 12 quilômetros. Daqui 2 léguas, você vai encontrar a estrada, vai bifurcar. Vai para a direita, para a esquerda. Você não vai para a direita, você vai na esquerda. Você vai andar mais uns 2 quilômetros e você vai encontrar a casa de meu pai. Aí você vai perguntar ao meu pai e ele vai lhe explicar. Aí o homem foi, chegou lá, em uma casa, aí viu um velhinho. Chegou para o velhinho e disse assim, meu senhor, eu queria ir para o Piauí. Como é que eu faço para eu ir para o Piauí? Aí o velhinho disse assim, você vai aqui, lá na frente tem um morro. Daqui 15 quilômetros tem um morro. Você vai contornar o morro pela direita, não contorne pela esquerda. Contorna o morro pela direita, lá na frente tem uma bifurcação, você pega pela esquerda. E você vai andar mais uns 2 quilômetros e lá tem a casa de meu pai. E você pergunta a ele que ele vai te contar onde é. Aí ele ficou assim, meu Deus, aquele velho primeiro já estava velho. Esse aqui está bem velhinho, ainda tem pai. Aí ele foi, chegou lá, estava o velhinho lá, trabalhando na enxada. Aí ele chegou e disse, meu senhor, eu queria ir para o Piauí. Como é que eu faço para eu ir para o Piauí? Aí o velhinho disse, ó meu filho, você vai aqui assim, nessa estrada, e quando chegar lá na frente, tem um rio. Aí você desce o rio e chega mais para uns quilômetros, você vai entrar assim, e você vai encontrar a casa de meu pai. E meu pai vai dizer como é que você deve fazer. Aí ele disse, não é possível. Aquele velho lá já tinha uns 60 anos. Era velho? Estou botando aqui na minha história. Aquele outro tinha uns 80 e tantos. Esse aqui já tem 100 e tantos. Meu Deus, ainda tem um pai. E aí ele vai andando, quando chegou lá no lugar, atravessou o rio, foi. Chegou lá, estava um velhinho numa peneira. Sol, e ele estava na peneira com uma tanquinha assim, olhando para o céu. Aí o homem disse, senhor, eu queria ir para o Piauí, como é que eu faço?
Aí ele disse, meu filho, você volta. Quando chegar ali no rio, o rio está descendo. E você sobe o rio até tal lugar e vira à esquerda que você vai chegar no Piauí. Aí o moço disse, muito obrigado, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu já fiquei admirado com o seu trineto, a idade dele. Agora o senhor vivo, por que essa família vive tanto? Aí ele disse, meu filho, nossa cultura aqui, nós aprendemos umas coisas que a gente tem para viver bem. Primeiro, nós só comemos quando temos fome. Nós só bebemos quando temos sede. Nós só dormimos quando temos sono. Não, nós dormimos quando a noite se põe. Quando o dia se põe. Nós nunca nos preocupamos. E nunca discutimos com ninguém. Aí o rapaz virou e disse assim, quer dizer que come quando tem fome, bebe quando tem sede, dorme quando tem sono, e não se preocupa e não discute com ninguém? É verdade. Quer dizer, eu vou aqui e chego lá no Rio, e chega lá no Rio você sobe aqui. Ele disse, não, mas o rio não sobe, para lá ele desce. Ele disse, meu filho, antigamente ele subia. Agora se ele desce, desce. Então você desce com ele. Antigamente ele dizia, mas se agora ele está subindo, você sobe junto com ele. Para de ficar discutindo com as pessoas para querer ganhar delas. Essa é a história da minha sogra para dizer assim, você ganhou a discussão, mas você não ganhou o amigo. Você não ganhou a intimidade. Então, nós vamos repetir aqui, vamos só lembrar aqui as nossas questões. Desde que haja encorajamento em Cristo, desde que haja persuasão de amor, desde que haja comunhão fraterna no Espírito, desde que haja benevolência íntima e entranhadas misericórdias, supram plena e liberalmente a nossa alegria uns para com os outros, de modo que nós todos tenhamos uma mesma mentalidade. Todos nós possamos ter uma mesma afeição fraterna de amor que não se milindra, a mesma unidade de alma, sem qualquer competição, ser modesto a ponto de termos uma mesma opinião. Agora, Mari, de novo, leia a mensagem. Por favor, essa mensagem é Eugene Peterson, um pregador que esteve muitos anos numa mesma igreja, e ele procurou traduzir a Bíblia de uma forma que as pessoas da igreja pudessem compreender, sem ferir, sem furtar o sentido etimológico das palavras, mas procurando com que as pessoas pudessem compreender melhor o que o sentido do texto queria dizer. Leia calmamente, mas pondo a pausa nos lugares certos. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez numa comunidade do Espírito, significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-lhe um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só por interesse próprio de lado. Não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam, ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem.
Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Lê outra vez, Mário, por favor. Presta atenção. Eu só vou dar umas paradinhas, rapidinho. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, A pergunta é, vocês receberam algo bom por seguir a Cristo? se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, Fez diferença? O amor de Deus, o amor de Cristo fez diferença na vida de cada um de nós? Fez ou faz diferença? É bom esse amor de Deus? Nós estamos levando a sério esse amor de Deus como algo profundo, amor que não vai desistir de nós. se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, Significa algo importante você estar numa comunidade do Espírito, ainda que essa comunidade tenha defeitos, tenha problemas. É importante para você pertencer a uma comunidade. Por exemplo, é importante para você pertencer a essa nossa comunidade cheia de gente com problemas, de pastores com defeitos. É importante para você isso? Responda. É ou não é? É. Muito bem. Mas a resposta tem que ser lá dentro. Eu forcei um pouquinho aqui, mas eu não quero. Isso, nós temos que ter essa resposta dentro, com o Espírito Santo. É importante ou não é importante? se vocês têm um coração, Ele pergunta se vocês têm apenas um coração. Um coração não tem dois corações. O coração meu tem que ser o coração do Mário, da Cota, da Carlita. Tem que ser um. Se vocês têm um só coração. se vocês se importam uns com os outros, Nós nos importamos uns com os outros. Dr. David disse o seguinte, que uma igreja começa a mudar quando nós começamos a orar uns pelos outros e olhar a cara que nós não estamos vendo diante do trono da graça de Deus, orando por eles. Eu vou lembrar agora do Flávio na minha oração. Deus me trouxe, então eu tenho que botar o Flávio e dizer: Deus, por misericórdia, faze uma vida na vida do Flávio, faze a manifestação da vida dele. Ele não vai saber que eu estou orando por ele, e eu não vou contar para ele que eu estou orando por ele, porque isso é assunto de Deus. Mas Deus vai estar conectando-se com ele quando nós começarmos a orar uns pelos outros, em vez de criticar uns aos outros, ao invés de estar vendo defeito uns dos outros. Vamos orar uns pelos outros. Quem sabe por aí não vai haver alguma coisa de Deus nas nossas vidas. façam-me um favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Olha que coisa pesada aqui que ele está mostrando. Concordar é ter o mesmo coração. Não vou bajular você para eu levar vantagem, mas também não vou jogar sujo com você para você sofrer. Isso é por causa de Cristo, é por causa da cruz de Cristo, por causa da obra de Cristo, que nos faz libertos de nossos conceitos e preconceitos. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Foi tão uma bobagem. O irmão aí na igreja ia andando e o cadarço do sapato dele soltou. Ele estava um pouquinho, uns 78 anos de idade, andando assim meio devagar, e eu abaixei, para um pouquinho. Abaixei para amarrar o cadarço do sapato dele.
que eu tinha visto. Ele pisa naquele cadastro, tropeça, erra a perna fraca. Aí ele olhou para mim e disse assim: ô pastor, eu digo, o que você está fazendo? Ô pastor, o senhor se abaixar, amarrado esse sapato? Eu disse, você já pensou no Criador do Universo se abaixar para lavar a pé? Eu estou falando uma bobagem. Ele se sentiu tão honrado porque eu fui amarrar o... Gente, para com isso. Não para com essas besteiras. Ontem o irmão do casamento estava com... Ele foi limpar os óculos. E a gente que usa óculos só enxerga com óculos. Tira os óculos, foi limpar, ficou um pedaço de papel aqui grudado. Aí eu fui abraçá-lo e vi aquele pedaço de maçaroca de papel aqui. A mulher não tinha visto, a filha não tinha visto, o filho não tinha visto. Aí eu cheguei e disse assim, o óculos está quebrado? Eu disse, não, por quê? Deixa eu tirar assim. Aí ele disse, oh, mas ninguém viu. Aí, às vezes ninguém vê. Para tirar, é um papelzinho, gente. Um papelzinho. Mas mesmo que seja uma cueca suja. Mesmo que tenha que limpar o fraldão. Não é muito do meu apetite, meu estômago já está se convulsionando. Mas se for necessário, nós precisamos parar com essas idiotices. Igreja não é lugar de competir quem é o melhor. Se tivermos que fazer uma competição, vamos fazer uma competição para ver quem é. Ó, 4 palavras que nós aprendemos outro dia, então, mexendo com minha cabeça. Você precisa conhecer e deixar de ser conhecido. Conhecer e deixar ser conhecido. Você precisa perdoar e deixar ser perdoado. Você precisa servir e deixar ser servido. Porque algumas pessoas gostam de servir, mas se sentem muito vulneráveis quando alguém o serve. E para ela foge. E diz o seguinte, se essas colunas, se eu só conheço, se eu só perdoo, se eu só sirvo, cria uma barreira com os outros. E está faltando a 4ª. Se eu só amo, mas se eu não me deixo ser amado, cria uma barreira. Eu preciso conhecer e ser conhecido. Eu preciso amar, perdoar e ser perdoado. Eu preciso servir e também deixar ser servido. E eu preciso amar e deixar que os outros me amem. Porque aí nós criamos uma comunidade com relacionamento, com intimidade, sem medo. Não me toque. As pessoas como eu que foram abusadas, elas têm muita reserva, elas se trancam. E outro dia eu fui abraçar uma moça, ela disse assim, não me toque. Eu digo, oh, querida, desculpa. Mas certamente nós podemos segurar na sua mão. Quero dizer para você que Deus ama você profundamente. A segunda vez, eu me aproximei um pouco mais dela. A terceira vez ela me deixou dar um abraço. Mas ela mantém-se distante, porque ela sente que pode ser uma invasão perigosa. Agora, desde que as coisas podem mudar. E tudo em Cristo, porque isso faz a diferença.
À tarde nós vamos falar sobre a humilhação. A obra de Deus para fazer isso acontecer em nós. Nós precisamos ser desconstruídos. Esse tempo que a gente vai passar aqui é bom passar com exercício de alegria. Alegria não é uma coisa que a gente compra no mercado e pronto. Alegria precisa de exercício. Procurem conversar com gente que Deus ama e se levar uma rotinada, olha, desde que doe na hora e vai em frente. Se levar alguma coisa, vamos em frente. Ok? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.